Hoje eu vou te contar como a astronomia me transformou em uma pessoa muito mais inteligente. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com a astronomia foi a me conformar com as coisas do jeito que elas são. Nós só somos capazes de mudar a nós mesmos e frequentemente nós nos vemos tentando mudar o mundo, quando na verdade nós não temos controle sobre como o mundo age, sobre como o mundo funciona. Muitas vezes na faculdade eu já quis que o universo fosse mais simples, mais fácil de entender, mais intuitivo. Só que a questão é que eu não tinha o menor controle sobre isso. E para além disso, o universo não se importa com o que a gente acha dele. O universo muitas vezes realmente não tem sentido, mas a gente quer que ele tenha sentido. E é aí que está a grande virada de chave. Você perceber que você só consegue mudar a si mesmo. Então, a partir daí, eu passei a olhar para o universo de uma forma diferente. Quando eu me deparava com algo difícil ou que incomodava, eu deixava de questionar o porquê as coisas têm que ser assim e passava então a aceitar e mudar o pensamento que eu estava tendo. Então, ao invés de ter pensamentos de questionamentos, eu comecei a ter pensamentos de enfrentamentos. Então, o que eu posso fazer para compreender isso? Ao invés de mudar o mundo, eu comecei a mudar a minha mente. Outra coisa que muitas pessoas fogem, mas que é uma verdade absoluta, é que pessoas inteligentes leem livros. Eu sei que você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e que muitas pessoas adquirem conhecimento pela internet, através de séries, documentários, vídeos curtos ou vídeos longos. Mas a verdade é que os livros sempre serão a sua principal e melhor fonte de conhecimento. Na internet, geralmente nós encontramos dois extremos quando falamos de astronomia. Ou nós encontramos artigos científicos que são um grau elevadíssimo de conhecimento e muitas vezes eles não serão suficientes para te ensinar algo. Será necessário você recorrer às outras fontes, porque para que você entenda aquele artigo será necessário uma base, e essa base terá que ser construída. Nós também temos um outro extremo que é quando nós simplificamos tanto a ponto de transmitirmos informações erradas. E isso vive acontecendo em notícias de jornais, revistas e até mesmo sites de fofocas que vivem dando notícias astronômicas extremamente exageradas e muitas vezes irreais. Então, quando você entende que os livros serão o seu melhor guia, porque eles constroem uma linha de raciocínio que dificilmente você encontrará fora dele, você começa a ganhar gosto pela leitura e se interessar por outros livros. Além disso, virá o interesse de filosofia, já que muitos astrônomos também acabaram sendo filósofos. Virá também o interesse pela engenharia, pela exploração espacial, pela arte, pela música. Muitos físicos também eram músicos e até mesmo dentro do ambiente acadêmico nós encontramos isso. Com o gosto pela leitura e pelos assuntos pelos quais você se interessa aumentando, também virá uma forma de falar muito mais bonita. Você conseguirá se expressar com muito mais facilidade e estabelecer diálogos que você nunca tinha tido antes. E por incrível que pareça, isso não demora a acontecer. Com poucos meses de você tendo o hábito da leitura, você já vai perceber uma grande diferença na sua fala, na sua escrita e até mesmo diferença nas pessoas que se aproximam de você. A astronomia tem algo muito especial porque ao mesmo tempo que ela te permite conversar com uma criança, ela te permite conversar com um idoso. Todo mundo acaba se interessando de alguma forma pelo céu, e com isso você vai ter assunto para conversar com todas as idades e vai saber extrair o melhor de qualquer ser humano na face da Terra, já que a astronomia também nos faz exercer o respeito. Ela nos faz ter respeito com as diferentes formas de pensar, porque é assim que a ciência evolui, com confrontos, com diversos questionamentos, com pessoas que pensam
pensam diferentes, mas trabalham juntas em prol da ciência. A astronomia também nos ensina que a inteligência não se compra, a inteligência não escolhe classe social, não escolhe etnia, não escolhe país. A inteligência se conquista, a inteligência se aprende. Em um mundo onde muitas pessoas vivem de aparências, onde elas vivem tentando comprar coisas para se parecerem com algo que elas não são, ser inteligente acaba sendo o ápice do luxo, porque inteligência não se compra, inteligência se conquista. E tudo que é exclusivo acaba se tornando um artigo de luxo. E cada vez mais a inteligência está sendo algo raro. As pessoas estão terceirizando as suas pesquisas, estão terceirizando os seus pensamentos. Com a constante popularização das IAs, as pessoas estão mesmo até pedindo para elas lerem livros, para apenas dizerem que elas leram, mas na verdade quem leu foram as IAs. Muitas pessoas estão se tornando escravas do chat GPT e até mesmo se formando em faculdades, fazendo provas através de inteligências artificiais. Elas estão terceirizando o ato de pensar. E o interessante da astronomia é que muitas coisas nós não temos respostas. Muitas coisas você aprende a criar uma resposta. E criar respostas que não existem, somente uma pessoa inteligente é capaz de fazer. E quando eu digo criar respostas, não é um ato para escondermos aquilo que a gente não sabe, mas um ato para você aprender a ter um pensamento crítico científico, a exercer esse tipo de pensamento e desenvolver o seu próprio raciocínio. E aproveitando este gancho, a astronomia nos ensina a ter paciência e humildade, porque durante o processo de aprendizado que acontece ao longo de toda a nossa vida, nós precisamos assumir aquilo que a gente não sabe para conseguir aprender algo. É preciso conviver com os seus erros e também aprender que é através deles que nós adquirimos conhecimentos. E se contentar em saber que nós nem sempre teremos a resposta para tudo, mas que se você quiser, você é capaz sim de encontrar uma resposta. Só que, novamente, é preciso exercer a paciência, porque esta resposta não virá no momento em que você quer. Ela virá no momento em que você estiver preparado para entender esta resposta. A astronomia também nos ensina a ter admiração por nós mesmos e pelos demais. Todas as pessoas vão ter algo para te ensinar e, mais do que isso, você terá ótimas referências. Referências de pessoas que mudaram o mundo, de pessoas que morreram e continuam sendo citadas até os dias de hoje. E que muitas vezes essas pessoas que são tão importantes para a astronomia, a maioria das pessoas acabam não conhecendo. E você, com um grau de referência muito acima da média, acabará sim sendo objeto de admiração de outras pessoas. Muitas pessoas irão começar a te admirar assim como você admira os grandes cientistas. E essa admiração não será vazia, ela será uma admiração de gratidão, porque você ao seu redor, estando apaixonado pela astronomia, porque você irá querer compartilhar todo o seu conhecimento e fazer com que as pessoas também se encantem pela astronomia. E as pessoas serão gratas por isso, manifestando através da admiração que elas terão por você. A astronomia acaba oferecendo várias viagens de luxo, como por exemplo para o Atacama, mas ela também te faz ter o mesmo encantamento de uma viagem luxuosa quando você está apenas observando o céu de sua casa. A felicidade de você observar um céu estrelado e conseguir identificar uma estrela é praticamente a mesma felicidade de você estar vendo a Via Láctea no deserto do Atacama. É claro que são momentos e episódios que para muitas pessoas serão únicos, inesquecíveis, mas a felicidade será uma só. E essa felicidade é o amor que você adquire pela astronomia. Você será feliz na simplicidade e no luxo. E não é qualquer pessoa que consegue estar feliz em qualquer lugar. Vale lembrar que inteligência não se
limita ao acúmulo de conhecimento. A astronomia irá te ensinar não somente a estudar e a adquirir conhecimento, mas também a ter uma inteligência social. Ela irá te ensinar a conversar com as pessoas, a saber perguntar, a saber refletir e aceitar o pensamento do outro. Ela irá te ensinar a agregar e também a ser agregado. Quando você encontra pessoas que compartilham essa mesma paixão que você tem pela astronomia, as conversas não se limitarão apenas ao campo científico e muito provavelmente você vai encontrar ali um amigo para toda a vida. Hoje eu fico por aqui e me despeço de todos vocês que são meus amigos aqui do YouTube. Aguardo o seu comentário, o seu like, a sua inscrição e se você quiser fazer parte de um grupo exclusivo no WhatsApp, é só ser membro aqui do canal, que além de apoiar o meu trabalho, você também poderá ter um contato exclusivo comigo para conversar sobre astronomia. Um beijo e até a próxima!